Corredores intermináveis, portas e escadas que não levam a lugar nenhum, mais de 160 cômodos, 600 portas, mais de 10.000 janelas. Olá amigos, dando sequência a essa série de vídeos temáticos, já que esse mês comemoramos o Dia das Bruxas, hoje conheceremos a história da fantástica mansão Winchester, construída pela viúva de William Winchester, que foi herdeiro da fábrica dos famosos rifles de repetição. Casa essa que muitos dizem que foi construída justamente para abrigar a alma das pessoas que foram mortas por esses rifles. Então já vai logo deixando a sua inscrição e o seu like. Meu nome é Robson Adriano, sejam todos muito bem-vindos ao canal Tem de Tudo. Dito isso, bora ao vídeo. E lá vamos nós! Quem é colecionador de armas ou apenas é simpatizante por elas, com certeza já deve estar familiarizado com o nome Winchester, não é mesmo? Trata-se de uma famosa marca de armas americana, também conhecida como a arma que conquistou o Oeste. Inclusive, quando eu ouço esse nome, só me lembro da música do Legião Urbana. Em O Exterminador do Futuro 2, o Arnoldão Schwarzenegger usou e abusou dela, e até hoje ela é uma marca muito cultuada lá nos Estados Unidos. Os rifles Winchester começaram a ser fabricados no ano de 1886 e na época foi considerado uma verdadeira revolução armamentista. Os rifles Winchester podiam dar até 15 tiros sem a necessidade de ter que reabastecer, e ele foi muito usado na Guerra Civil Americana. No ano de 1862, a jovem bela Sarah Pardee se casou com William, que era filho de Oliver Winchester, fundador das armas. Naquela época era muito comum que os casamentos fossem arranjados, muito dificilmente havia amor no meio. Mas muitos relatos da época diziam que entre os dois, a Sarah e o William, existia sim um amor verdadeiro. Antes mesmo dos dois se casarem, ela já era uma mulher muito rica, já tinha nascido em berço de ouro. Estudou em várias escolas, falava diversos idiomas e era uma excelente pianista. No ano de 1866, que foi o ano em que surgiu as armas Winchester, também foi o ano em que a Sarah teve uma filha e levou o nome de Anne, mas infelizmente a menina morreu pouco tempo depois de nascer, devido a uma doença muito rara. Isso deixou a Sarah em um quadro de depressão muito grande e, para piorar, ela não podia mais engravidar. Já no ano de 1882 foi a vez do seu marido, William Winchester. Ele faleceu vítima de uma tuberculose. A Sarah então herdou uma fortuna incalculável. Como já mencionado, os rifles Winchester foram considerados na época uma verdadeira revolução armamentista. Podia dar vários tiros sem a necessidade de recarregar. E lógico, tudo aquilo que é uma inovação acaba vendendo muito. Ainda mais se tratando de armas em uma época em que havia muitos conflitos. Portanto, a venda dos rifles Winchester não parava de crescer. Além da fortuna incalculável, ela também herdou 50% das ações das empresas Winchester. Porém, com a morte do seu marido, ela se aprofundou de vez na depressão, sem saber o que faria da sua vida dali em diante, e dinheiro nenhum conseguiu preencher esse vazio. Num ato de desespero, digamos assim, ela resolveu se aconselhar com um médium. Muitos diziam que esse médium incorporou a alma do William Winchester, e ele teria passado algumas recomendações para Sarah, como por exemplo se mudar para a Califórnia e usar toda a sua fortuna para construir uma casa. Essa casa era justamente para abrigar a alma das pessoas que foram mortas pelos rifles Winchester. Segundo ele, a família Winchester estava amaldiçoada por ter criado essa arma que tirou a vida de milhões de pessoas. Só que tem um porém, essa construção nunca deveria ter fim. A Sarah teria que ficar construindo até o último dia da sua vida. E se por alguma razão ela parasse a construção, o seu coração também iria parar. Pelo menos foi o que supostamente a alma do William falou através do médium.
E a Sarah resolveu seguir à risca essas recomendações. Ela foi para a cidade de São José, na Califórnia, onde lá ela encontrou uma casa que era muito pequena, mas tinha um terreno bem amplo. Portanto, no ano de 1884, é dado início à construção da mansão Winchester. A Sarah contratou uma construtora com diversos engenheiros para eles trabalharem 24 horas por dia, sem parar um minuto sequer. Isto porque o barulho constante, tipo martelo, serrote, enfim, aquele barulho bem típico de construção, serviria para manter os espíritos longe. Os espíritos vingativos. É por isso que a obra jamais deveria parar. A construção começou a ficar gigantesca e a Sarah ela fazia tantas mudanças de uma maneira que a arquitetura começou a ficar muito estranha. Começou na verdade a aparecer um labirinto. A arquitetura estranhíssima era proposital para tentar enganar os espíritos vingativos. Já outros diziam que não, que na verdade os próprios espíritos é que passavam as instruções de como eles queriam que ficasse a arquitetura. Olha só, hein? Eram escadas que não levavam a lugar nenhum, portas que você abria e dava de cara com outra parede, outras portas que se abria e dava de cara com um poço, o que era uma verdadeira armadilha. A Sarah não tinha nenhuma preocupação que a arquitetura fizesse algum sentido. A preocupação mesmo é que a obra não parasse um minuto sequer. Apesar de toda essa excentricidade, muitos diziam que a Sarah era uma pessoa muito generosa, tinha um coração enorme, gostava de ajudar, era uma pessoa filantrópica, ajudava diversas instituições de caridade. E era muito generosa com os funcionários da obra, pagava muito bem a eles, viu? Chegava até mesmo a pagá-los com ouro, só que tinha uma condição, eles tinham que ser muito discretos com tudo aquilo que acontecia lá dentro. Muitos falam também que quando ela morreu, ela deixou uma parte de sua fortuna justamente para os funcionários da obra, pelo menos para aqueles que se dedicaram mais à construção. Inclusive, trabalhar na construção da mansão Winchester passou a ser uma espécie de um privilégio. Muitas pessoas ali sonhavam com isso. A Sarah também tinha uma verdadeira obsessão pelo número 13. Na construção da mansão havia várias referências ao número. Ela também nunca dormia mais de uma vez no mesmo quarto. Era uma maneira de fazer com que os espíritos não a encontrassem. No centro da mansão havia um grande salão chamado The Blue Room, ou Salão Azul, onde a Sarah supostamente fazia várias sessões de espiritismo. Inclusive dizem que o famoso mágico Harry Houdini chegou a participar de uma dessas sessões. Porém, nada comprovado. E como para Sarah dinheiro não era problema, é lógico que ela não iria economizar na decoração. Tudo era muito luxuoso. Para vocês terem uma ideia, o piso era em mogno de carvalho. Haviam quadros caríssimos, tapetes persas, animais empalhados, mognos italianos, candelabros e até janelas feitas de cristal. No ano de 1906, um terremoto fortíssimo abalou boa parte da estrutura da mansão. Ela tinha 7 andares. Depois do terremoto, passou a ter apenas 4. A obra só parou em 1922, quando a Sarah foi encontrada morta em um dos quartos da mansão. Ela morreu no dia 5 de setembro de 1922. Aos 83 anos, morreu de insuficiência cardíaca. Ela já estava sofrendo muito com artrite. Inclusive, ela culpava os espíritos malignos por essa artrite. Ela foi enterrada em Connecticut ao lado do seu marido, William Winchester. Foram quase 40 anos de construção sem parar um dia sequer. E até hoje a mansão continua um verdadeiro mistério, porque muitos dizem que até hoje ainda se encontra algum quarto oculto ou algum corredor ou uma sala secreta. A mansão Winchester nunca para de surpreender. E há rumores que existe um quarto secreto com mais de 20 mil dólares guardado. E será que é verdade? Uma sobrinha da Sarah foi quem herdou a mansão, e depois que sua tia morreu, ela chamou avaliadores para avaliar o quanto ela valia. E acabou foi se decepcionando muito, porque o preço estava muito baixo. E isso porque o fato da construção ter ficado com uma arquitetura muito estranha e também muito bizarra, acabou foi desvalorizando ela. Então a sobrinha resolveu tirar tudo que tinha de valor dentro da casa e leiloar a mansão. E muitos dizem que havia tantas coisas dentro da mansão que foi necessário 6 semanas para poder esvaziá-la por completo. Porra!
tudo isso? E a mansão acabou sendo leiloada por pouco mais de 100 mil dólares. Convenhamos com uma verdadeira pichincha, né? Hoje ela se tornou uma atração turística. E para vocês terem uma ideia do tamanho dessa mansão, são necessárias 4 horas para visitá-la por completo. No ano de 2018 foi lançado o filme A Maldição da Mansão Winchester. Um filme bem bacana, viu? Bom pessoal, é isso aí, gostaram do vídeo? Então já deixa aí o seu like e a sua inscrição, também se torna aí um membro para dar uma forcinha pro canal. Depois eu voltarei com mais vídeos, até mais!